Pai do Senhor para você, meu querido irmão, minha querida irmã, está me acompanhando nessa transmissão, nessa videoaula que eu estou preparando. Irei trabalhar uma série de aproximadamente 5 mensagens falando sobre a anatomia de uma dor. Iniciarei trabalhando e falando a respeito de Efraim, um dos filhos de José, o segundo filho de José, aquele que nasceu no período de 7 anos de fartura no Egito, tá bom? Vamos ver por que ele se tornou, aliás, foi abençoado primeiro, ao invés do seu irmão Manassés, e também vamos analisar o sofrimento que ele passou durante a sua vida aqui na terra, tá bom? O texto que vamos trabalhar se encontra no livro de Primeiras Crônicas, no capítulo 7. Se vocês puderem abrir a Bíblia, a versão que eu vou utilizar, a versão século 21, tá bom? Primeiras Crônicas, capítulo 7, versículo 20, certo? Lembrando que os primeiros capítulos do livro de Crônicas são genealogias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 20 em diante. Fala assim o versículo 20. Os filhos de Efraim foram Sutela, pai de Bered, pai de Taate, pai de Eliadá, pai de Taate. Versículo 21. Pai de Zababe, pai de Sutela, Iezé e Eleade, aos quais os homens de Gade, naturais da terra, mataram quando tentaram roubar o seu gado. Observa isso, ó. Eleade, aos quais os homens de Gade, naturais da terra, mataram quando tentaram roubar o seu gado. Versículo 22. Efraim, seu pai, ficou muito tempo de luto, e por isso seus irmãos vieram consolá-lo. O versículo 23 agora. Depois ele se deitou com sua mulher, ela engravidou e teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua família. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de analisar com vocês é que as dores da vida nós estamos sujeitos a enfrentarmos. A Bíblia fala que no mundo teríamos e vamos ter tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu. Então, se Cristo ele venceu, nós também vamos vencer. Vale ressaltar que dor nada mais é do que uma mágoa originada por um desgosto do espírito ou do coração. Pode também ser considerado um sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, até morte de um ente querido. Então, a dor, ela pode ser psicológica, também pode ser uma dor concernente a algo que enfrentamos. Então, quando exercemos a prática do perdão, estamos nos isentando muitas vezes do sentimento de dores, o sentimento de muitas vezes ter uma doença e até mesmo de um ataque fulminante, né? Porque quem guarda rancor, quem guarda raiva do seu irmão, está prejudicando a sua saúde. E a Bíblia até mesmo fala que devemos perdoar o nosso próximo por dia, 70 vezes 7. Então, não é 70 vezes 7 durante toda uma vida em si, durante todos os dias, certo? 70 vezes 7. Então, observe. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar com os irmãos é que não estamos isentos do sofrimento, tá bom? Vale ressaltar isso, nós não estamos isentos do sofrimento de padecermos. Estamos na terra, estamos vivendo dias difíceis, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo está conosco. Devemos ter bom ânimo, porque Cristo está nos orientando para que possamos adentrarmos as mansões celestiais assim quando ele vier nos chamar. Então eu gostaria também de enfatizar que Efraim,
ele no hebraico significa fértil ou frutífero, tá bom? E ele é o segundo filho de José. Vemos que a sua mãe era Azenate, filha de Potífera, tá certo? Essas informações eu extraí da pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Jacó, ele considerou Efraim como um de seus filhos, ele abençoou, certo? A Efraim primeiro, sabendo que Manassés era o primogênito, mas ele abençoou primeiro o menor para depois abençoar o maior, certo? Outra coisa, em Gênesis capítulo 48, versículos 13 ao 20, vamos analisar a bênção advinda da parte de Jacó e de Deus para a vida dos filhos de José, certo? Outra coisa, podemos analisar também que Efraim, ele nasceu num período de prosperidade no Egito. Sabemos a história do seu pai José, que foi vendido como escravo, que passou por diversas dificuldades, mas Deus era com José. Então, no meio do sofrimento, Deus ele agiu na vida do seu filho. No meio do sofrimento, ele demonstrou a sua grandeza, demonstrou seu amor, demonstrou seu cuidado, demonstrou que ele é fiel. Então, observe que, mesmo José sendo desprezado, passando pelo sofrimento, José em nenhum momento deixou a presença de Deus. José em nenhum momento abriu mão do que Deus tinha para a vida dele. Pelo contrário, ele aceitou a vontade de Deus na sua vida. Vemos também que, como eu falei, o primeiro ponto, não estamos isentos do sofrimento. José passou pelo sofrimento. José viu a exaltação de Deus na sua vida. Observe que nós fomos criados limitados. Desde a nossa criação, Deus ele nos criou seres limitados. Então, estávamos sujeitos, muito antes do pecado, às dores musculares, à fadiga, porque nós fomos criados com um corpo limitado, certo? Nunca fomos ilimitados. Então, se um pregador, se um teólogo chegar e falar que fomos criados ilimitados e devido ao pecado nos tornamos limitados, ele está cometendo um erro teológico muito grave, tá certo? Então, eu ressalto que Deus nos criou seres limitados. Se fôssemos seres ilimitados, seríamos anjos, seria como os anjos, mas não somos, certo? Agora, quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja e todos os olhos verem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados e encontrar com Ele nos ares, então o nosso corpo sim será ilimitado, tá bom? Então observe, nunca fomos ilimitados. Com isso, nunca estivemos isentos da dor, certo? Então esse é um dos pontos que eu gostaria de frisar para vocês. Nós não estamos isentos da dor. Nós não estamos isentos do sofrimento. Outra coisa, a nossa maior dor foi no Éden. Então observe por que a nossa maior dor foi no Éden. Porque fomos expulsos do paraíso. Quando Adão e Eva pecaram, eles receberam a sentença, foram expulsos de um lugar bom, de um lugar frutífero, de um lugar acolhedor. E surgiu uma parede que nos separou de Deus, que nos fez também precisarmos de um mediador, precisarmos de um intermediário para que pudéssemos ter acesso a Deus. Então, o relacionamento aí foi destruído devido ao pecado. Então, a nossa maior dor foi no Éden, a separação, a pior dor que a raça humana vai sofrer é a separação de Deus. Então, e por fim, a separação eterna, quando eu me refiro a essa separação. E terceiro, a morte entrou no mundo assim como o primeiro homicídio. Então, depois do pecado de Adão e de Eva no jardim,
a morte entrou no mundo. Eles não morreram fisicamente logo de imediato, mas espiritualmente sim. Tá certo? A desobediência causa consequências irremediáveis. Então, depois disso, aconteceu o primeiro homicídio. Um dos seus filhos matou outro. Então, Caim matou Abel. E o sofrimento começou, os homicídios começaram. E grande foi o derramamento de sangue na terra. Até hoje vemos aí, e principalmente no Brasil, em que as pessoas estão morrendo aí a troco de coisas ínfimas, coisas que não deveria. Às vezes a pessoa se acidenta, bate num carro, aí ao invés de se conversar, o outro motorista que se sente lesado puxa uma arma, mata e assim vai. Então, coisas fúteis têm tirado as vidas. Então, como a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então, observe que entrou a morte física e espiritual no mundo, o primeiro homicídio também, e daí por diante vemos diversos homicídios todos os dias, só basta ligarmos no noticiário. Outra coisa que acontece é que as mulheres, um recado para vocês mulheres, Eva, ela sentia dores, sim, no parto, mas a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, que Deus iria multiplicar a dor de Eva. Então, observe que Eva não estava isenta da dor. Ela sentia dores, mas Deus ele disse, multiplicarei. Então, o que é que acontece? Deus ele fala, mulher, vou multiplicar a tua dor, certo? Então, observe, as mulheres, ou a mulher Eva, assim me referindo, ela sentia dores sim quando iria gerar uma vida, mas foi multiplicada devido ao pecado. Então, se a dor é uma dor insuportável hoje, foi consequência do pecado no Éden, tá certo? Onde é que você encontra? Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, é impossível. 0 vezes 1 é 0. Então, Então, entendemos que a mulher já sentia dores devido ao seu corpo limitado, certo? O segundo ponto que eu gostaria de tocar é que ninguém gosta de perder. É uma desculpa esfarrapada das pessoas falarem, os atletas em si, olha, o importante é competir. Um atleta de alto nível, ele jamais quer perder. Um atleta de alto nível, ele quer ganhar. Então, essa história de o importante é competir, importante é competir, mas importante para um atleta de ponta é ganhar. Então, desculpa de perdedor o importante foi competir. Então, ninguém gosta de perder. Eu não conheço uma pessoa que goste de perder. Não conheço uma, então ninguém gosta de perder. No Éden perdemos a comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo, com seu infinito amor, ele nos restaurou a comunhão. Jesus Cristo, com seu infinito amor, ele nos deu a salvação, nos deu perdão e nos abençoou com as suas ricas e copiosas bênçãos. Então perdemos a comunhão com Deus. Perdemos também o direito de morar no paraíso. O pecado nos distanciou da glória. Mas Jesus Cristo, quando verteu o seu sangue na cruz do Calvário, nos aproximou de Deus, nos deu o direito e o privilégio de adentrarmos as mansões celestiais através da oração, através da comunhão com Deus. Então, querido ouvinte da palavra de Deus, o Evangelho, o sangue de Jesus tem poder de restaurar, de curar, de libertar. Outra coisa que perdemos no Éden foi a alegria da vida. Então, a depressão, o fardo pesado passou a adentrar nas nossas vidas, as desilusões, as perdas irreparáveis muitas vezes, e o sofrimento sem medidas também passaram
a fazer parte do cotidiano da raça humana. Então, tudo isso no Éden. Mas Jesus Cristo, ele quer nos restaurar a alegria. Jesus Cristo, ele quer nos restaurar o privilégio de vivermos segundo o que Deus quer. Então eu encerro essa primeira parte da nossa reflexão a respeito da anatomia de uma dor, onde estaremos trabalhando nessa primeira parte a respeito de Efraim e sua grande perda, que foi a perda de um filho. Vocês vão ver, vamos trabalhar, vou explicar para vocês os processos que muitas vezes enfrentamos e não entendemos. Então, que possamos firmar os nossos pés nos caminhos do Senhor, obedecermos os seus mandamentos e, em nenhum momento, baixarmos a cabeça para as dificuldades e adversidades da vida, porque a Bíblia fala: no mundo teremos aflições, passaremos por tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu. Então, se Cristo venceu, nós também iremos vencer. Você vai vencer, eu vou vencer. Mas devemos nos apegarmos à palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada que corte dos dois lados. Então, que Deus te abençoe e até mais. Nos vemos em breve.